A partir desse momento, vocês vão notar que não é só a Agrária que se preocupa com a questão de gerenciamento agrícola. Por isso nós vamos convidar a Patrícia, a Pamela Fiuza, que é gestora de contabilidade agro de Espumoso e é fundadora da Escola de Gestores do Agronegócio, para apresentar aqui o seu tema, gestão no agronegócio. Então, nós aqui, imagine a felicidade, falando em gestão, falando em novas tecnologias, e temos aqui a Pamela também, de uma outra forma, falando também em gestão. Tá? Então, é um prazer imenso estar aqui essa noite falando sobre gestão no agronegócio, gestão das fazendas. Quero parabenizar a Agrária, na figura do Alex e também do seu Comim, pelo evento, pelo grandioso evento e principalmente pela multidisciplinaridade que esse evento tem. Eu, particularmente, acho um dos pontos principais hoje é essa questão da multidisciplinaridade. Ou seja, tenho certeza que aqui hoje a gente tem produtores rurais, a gente tem vários envolvidos no setor. E isso é muito importante quando a gente consegue atingir esse objetivo da multidisciplinaridade para o setor. Agrega muito e soma muito. Tá? Então, parabéns pelo evento. Fico muito feliz com o convite de estar aqui podendo falar sobre esse tema. Falei esses dias a ti, tão presente, tão importante e tão oportuno, né, para os produtores rurais. Então, mais uma vez, parabéns. Para quem não me conhece, eu me chamo Pamela Fiuza, sou contadora, formada aqui na Universidade de Passo Fundo, pós-graduada em Controladoria e Gestão Tributária, e também sou pós-graduanda em Direito do Agronegócio pela Fundação Superior do Ministério Público. Sou CEO da Contab Agro, que está localizada lá no município de Espumoso, que faz parte da Contab e Contabilidade. Resolvi nichar o escritório dentro do segmento do agro, uma vez que entendi e compreendi a deficiência que o setor tem na profissionalização. Então, foi buscando levar esse conhecimento, essa informação e também profissionalização, que fundei o ano passado a Escola de Gestores do Agronegócio, que também tem esse propósito, levar conhecimento. Do meu ponto de vista, nós temos hoje duas principais deficiências no setor. A primeira delas é a comunicação e a segunda delas é a profissionalização das fazendas, né? Então, a gente tem que conseguir levar essa informação até o produtor de forma clara, objetiva e operacional e, além disso, profissionalizar essas fazendas. Como que a gente vai fazer para conseguir isso? E esse evento da Agrária, com toda certeza, traz muito supre muito essas deficiências, né? Comunicação e profissionalização. Então, na verdade, a ideia não é bem uma palestra, tá, pessoal? É um bate-papo mesmo. Quem quiser me interromper, pode me interromper, fazer questionamentos. A ideia é essa mesmo, é trazer um ambiente o qual nos proporcione troca de informações, aprendizado e também sanar dúvidas, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre gestão no agronegócio, gestão da fazenda, né? Gestão por si só, então, é sabido por todos aqui. O pessoal da Star até falou, né? A gente entende que quem está aqui hoje já tem essa seara profissional muito bem informada. Então, a gestão por si só nada mais é do que práticas administrativas que objetivam o lucro da empresa, né? Ou práticas administrativas que garantem a perpetuidade do negócio. E por que eu coloquei em maiúsculo e grifei essa palavra empresa e negócio? Porque eu entendo hoje que existe uma problemática no agro. O pensar administrativo das fazendas. Não quer dizer que gestão esteja associada à empresa e negócio e que ela seja um CNPJ. Então, eu ouço muito na prática do dia a dia os produtores rurais me falarem isso. Dois principais pontos, tá? O primeiro deles é a pejotização, que a gente chama. Ou seja, eu não sou CNPJ, logo eu não preciso de práticas de gestão. Né? Eu não tenho essa exigibilidade de prática de gestão por parte do fisco. Depois eu vou falar um pouquinho do papel da cooperativa de crédito dentro dessa inovação no agronegócio. Então, os dois principais pontos. Esse é o primeiro e o segundo é o tamanho do produtor rural. Falei com os colegas sobre isso antes, né? Eu sou pequeno, eu não preciso fazer gestão. Né? Ou eu tenho X hectares, eu não preciso disso. Do meu ponto de vista hoje, pessoal, não se pode mais caracterizar o produtor rural como pequeno, grande ou médio produtor. Porque depende muito do ponto de vista que tu analisa esse produtor. Falávamos antes de um produtor de 300 hectares, né?
E, muito embora o produtor hoje não tenha uma liquidez significativa, ele tem um patrimônio nas mãos que vale muito. Então, a depender do ponto que você analisa essa fazenda, ele é um grande negócio, sim. Tá? Então, a gente precisa desmistificar a gestão sobre esses dois aspectos. O primeiro dele, a pejotização na atividade rural. Outro ponto, dentro dessa seara da pejotização, a gente vê muito pessoal que trabalha com agro, eu acho que tem consultores aqui também, né? Quem é consultor, se quiser se identificar, pode levantar a mão para mim cumprimentá-los. Essa questão da pejotização, pessoal, a gente vê muito essa venda da holding rural, né? Holding rural, vamos transformar a fazenda num CNPJ, esse é o caminho, esse vai ser o caminho. Pessoal, quando se fala em agronegócio, a gente tem que ser um pouco conservador. Nem sempre a receita do vizinho é a mesma para mim. Então, holding rural não é o segredo único, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado. Será que a pejotização das fazendas é o caminho? Depende. Então, a gente tem que ser um pouco conservador quando fala em agronegócio e quando fala de gestão. E, mais uma vez, frisar, a gestão não está associada à pejotização, tampouco ao tamanho da propriedade, tá bom? Bom, falando um pouquinho sobre gestão, quando a gente fala na palavra gestão, muito vem à cabeça essa questão da informatização, né? Que é o papel da agrária dentro das fazendas. Então, a gente associa gestão com informatizar a fazenda. E eu trouxe esse slide para que a gente pense um pouquinho fora dessa questão da informatização. Do meu ponto de vista, Alex, a informatização ela é um dos pilares da gestão, né? É essencial, sabemos disso. Mas, fora isso, o que essa informatização nos traz de benefícios, né, dentro da seara da gestão? Então, eu trouxe aqui alguns caminhos ali. Garante controle sobre o caminho que a propriedade deve seguir e garante a perfeita estrutura interna da propriedade rural. Quem não ouviu essa frase, pessoal, eu trabalho muito com o agronegócio no escritório, então eu já passei por todas as práticas, demandas, deficiências que vocês puderem imaginar. E eu já ouvi uma vez de um produtor rural, lá da cidade de Dom Pedrito, que nós temos clientes lá daquela região, e ele me disse assim, o patriarca da fazenda, eu quero continuar mandando no meu negócio, Pamela, mesmo depois de morto. E isso é muito... Não é raro de se encontrar, não. Porque a atividade rural, o patriarca ou a matriarca, eles têm paixão pelo negócio. E isso é lindo. E, além disso, eles querem garantir que essa estrutura, essa ideia que eles têm no início, garante até o final. Tá? Então, por que eu trouxe isso como um ponto de gestão? Porque possibilita ao produtor rural trazer assuntos, tratar assuntos que nunca foram colocados à mesa e garantir à fazenda essas práticas, que essas práticas tenham perpetuidade. Ou seja, tudo aquilo que o gestor pensou, planejou e tem dentro dele, a gente tem a possibilidade de trazer... Obviamente que dentro de um contexto novo de inovação, de tecnologia, aprimorando essas ideias do patriarca ou da matriarca, e a gente consegue trabalhar na gestão. Tá? Elaboração de mapas estratégicos. Lá no escritório a gente trabalha muito com esses mapas estratégicos, pessoal, e eu entendo que é muito importante na gestão hoje. O que são esses mapas? Mapas de exploração da atividade, mapas documentais. Eu vou falar um pouquinho depois da evolução fiscal e vocês vão entender a importância que tem hoje a fazenda estar estruturalmente muito organizada. A gente sabe hoje, inclusive, hoje é o último dia do ITR, né? Entrega do ITR para quem é do agronegócio. Então, a gente tem hoje um fisco que ele está muito sedento por informações do setor. O setor do agronegócio hoje é o foco do fisco. Então, ele criou alternativas às quais eles têm informação na mão, que nada mais foi do que... O que é a evolução do fisco? Informação e base nas mãos. Né? Então, eles têm essa informação e base nas mãos para conseguir cruzá-las. Tá? Então, esses mapas estratégicos que a gente desenvolve permite com que a gente analise como um todo se a fazenda está ok. Tanto na parte documental, tributária, compliance trabalhista, gestão, estrutura de pessoas, né? É uma engrenagem. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre cada item, tá? Desempenho da equipe, motivação da equipe, treinamento da equipe e comprometimento. A gente fala muito sobre essa palavra inovação dentro da agrária, né? E, pessoal, inovação não diz respeito apenas a software e informação. Inovação diz respeito a pessoas. A forma que você trata as pessoas, a forma que você eleva as pessoas que estão junto contigo dentro da fazenda. Tá? Então, a gestão, a informatização possibilita isso. Você mensurar tempo ocioso da equipe, mensurar a qualificação da equipe, enfim, dá a possibilidade de você trabalhar com mais clareza, propriedade e aproximação dos colaboradores.
Serve como objeto de apoio que precisa ser cumprido para conquistar a meta. Norteia a tomada de decisão mais assertiva. Acho que foi na fala do Matheus, da Stara, né? Tu colocaste para nós o seguinte, que as informações isoladas não servem para nada, né? Então, é isso que eu quero dizer também. De nada adianta nós informatizarmos a fazenda, colocarmos tudo dentro do sistema, termos os números nas mãos e não saber interpretar esses números. Eles não servem para nada. E, além de não saber interpretar esses números, interpretá-los em tempo não hábil. Ou seja, o time da tua tomada de decisão é que vai trazer ela de forma assertiva para o mercado. Tá? Então, você tem os números, tem a interpretação desses números no tempo que você precisa para tomar essa decisão. Orçamentos para aquisição de insumos, melhor mês para isso. Então, hoje a gente tem a possibilidade, né? A gente usa muito a palavra dolarizado, o agronegócio é um mercado dolarizado. Então, isso nos possibilita hoje, o sistema nos possibilita trabalhar com o nosso fluxo de caixa. Qual é o melhor momento para comprar o insumo, né? Dentro da perspectiva de fluxo de caixa e dentro da perspectiva de preço do insumo. Então, isso também é possível, né? Hoje, a gestão nos possibilita essas alternativas administrativas. E entrando um pouquinho nesse assunto de gestão e gerência da atividade rural, são 3 principais pontos, pessoal, quando a gente fala de gestão e profissionalização nas fazendas. Tá? Um deles é o que o nosso colega trouxe aqui do Sicredi, e eu acho muito oportuno que tu esteja aqui. Sabe por quê? O Sicredi, tu acabaste de falar que é o segundo maior, né, oferta de crédito no agronegócio, correto? Então, dentro da figura, da perspectiva de gestão, o Sicredi, quando ele libera esse crédito para você, produtor rural, ele também tem uma preocupação com relação à liquidez do produtor. Qual é a capacidade que o produtor vai ter de me pagar esse crédito que eu estou liberando para ele? Então, é visto cada vez mais que as próprias cooperativas de crédito têm exigido mais relatórios, maior controle dos produtores rurais. Então, a gente tem clientes hoje que o banco mesmo nos solicita, quero uma demonstração do fluxo de caixa projetado, A gente percebe que as cooperativas de crédito estão exigindo isso. Tá? Primeiro fator externo que vai exigir uma conduta mais profissional e uma gestão dentro do agronegócio. Segundo, o fisco. Né? Como que o fisco tinha controle das fazendas antes? Gente, antes, 2 anos atrás, 3 anos atrás, né? Então, o fisco ele conseguia chegar aos números do produtor rural quando era entregue o livro caixa, né, ou o imposto de renda. E, como nós bem sabemos, o produtor rural procura o contador lá em março, quase encerrando o prazo do imposto de renda, né, para que a gente cumpra o quê? Com a exigibilidade do prazo de entrega. Eu não quero perder o prazo de entrega. Então, era a forma que o fisco, e continua, né, para os pequenos produtores que ainda não estão no livro caixa digital, continua sendo um controle fiscal. Então, o fisco, além de... ele era precário no que diz respeito a informações, e, além disso, pessoal, o agro não era o foco do fisco. Tá? Eu também faço parte da Comissão de Estudos do Agronegócio do Conselho de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Sul. Tá? E, lá dentro, nós temos também a participação dos auditores, então, eu dialogo muito com eles. E, essa semana, eu falava com o Carlos Morello, que é o auditor aqui da Unidade Passo Fundo, e achei interessante uma colocação que ele me fez, que é a seguinte... ele me disse que eles têm ciência de que a maioria dos produtores rurais não fazem coisa errada porque querem. Eles fazem coisa errada porque não têm informação e assessoria necessária para isso. Né? Então, eles têm essa ciência, que falta informação, falta suporte, falta assessoria. E a gente precisa entender que entregar a obrigação para o fisco não é gestão, né, pessoal? Livro caixa não é gestão sozinho, isolado. Então, o fisco, o segundo, do meu ponto de vista, fator externo que vai influenciar uma gestão das fazendas é o fisco. Primeiro, as cooperativas de crédito. Segundo, o fisco. E o terceiro, que é o melhor cenário, é o próprio produtor rural. Né? É aquele produtor rural que ele tem essa necessidade de gestão, que ele busca cada vez mais informações, que ele busca cada vez mais conhecer da eficiência e eficácia da sua fazenda. Então, ele vai ser o terceiro principal fator que vai influenciar, que vai motivar essa expansão gerencial dentro do agronegócio. Trouxe aqui para vocês, então, o que eu acabei de falar, né, essa evolução fiscal, ou seja, acho que eu estou passando, deixa eu voltar, só um pouquinho. Aí. Então, quais eram as informações que o fisco tinha, né, previamente? O que o fisco tinha? Entrega do imposto de renda, livro caixa.
Outro ponto que eu quero atentar aqui, vou trazer alguns insights dentro da contabilidade do agronegócio, que é meu papel, sou contadora, é alertar os produtores rurais que tem muitos produtores rurais que entregam a declaração do imposto de renda sem o livro caixa, pessoal. Quem fatura acima de R$56 mil tem que entregar o livro caixa. Eu estou falando do livro caixa digital? Não, estou falando do livro caixa, anterior ao livro caixa digital, tá? A maioria dos produtores rurais não entrega isso. E outro dado que eu vou trazer para vocês e que muito me choca é o seguinte: mais de 60% dos produtores rurais que entregaram a declaração do imposto de renda, optando pela sistemática da presunção. O que quer dizer isso, pessoal? O produtor entrega sob duas formas, tá? A primeira delas, receita menos despesa, e o que sobrou, ele entregou para o sócio dele, que é o sócio dele, Receita Federal, né? O produtor rural tem o maior sócio, gente. A Receita Federal é sócia do produtor rural com 27,5%. Então, um sócio que detém 27,5% do meu capital, ele tem interesse em saber os meus resultados, né? Então, o que acontece? Duas perspectivas: receita menos despesa, o que sobrar eu entrego para o meu sócio retirar a fatia dele. Ou a outra sistemática, que a gente chama na contabilidade, presunção. O que quer dizer isso? O fisco presume que de tudo que o produtor rural faturou, 20% é lucro. Desse lucro ele vai tirar a fatia dele, tá? E o que eu quero alertar aqui? Mais de 60% dos produtores rurais hoje que entregam a declaração do imposto de renda nessa perspectiva, de forma simplificada, não fizeram isso por ser mais vantajoso tributariamente. Fizeram isso porque não estavam com o controle das despesas em dia. E deixaram virar o ano e aí não conseguíamos mais trabalhar dentro do ajuste das despesas. Então, pensa, gente, 60% dos produtores hoje não estão utilizando todas as vantagens tributárias que eles teriam acesso, tá? Eles estão optando por essa sistemática de tributação por não ter controle das suas receitas e despesas. Então, o fisco era precário nesse sentido, não tinha compilação de informações. Outro ponto. Ah, Pamela, ouço muito isso, tá? Eu sou produtor pequeno, não estou na exigibilidade de entrega ainda do livro caixa digital, né? Pessoal, muito embora você, ou o cliente que você assessora, o produtor rural que você assessora, não esteja na exigibilidade de entrega, tá? A parte interessada a qual ele se relaciona, sabe quem? Tradings, cerealistas, estão na exigibilidade de entrega do livro caixa. E as informações desse produtor está no livro caixa digital deles, tá? Então, prestem atenção nisso. Muito embora você não esteja na exigibilidade, as empresas as quais você comercializa, ou você tem negócios jurídicos e negociais, estão entregando essa informação, tá? Então, muito cuidado com isso. A Receita Federal tem acesso a, mesmo você não entregando os seus dados. Então, tínhamos uma Receita Federal que não tinha tanto acesso, o agro não era o foco. E aqui pus, então, para vocês, de forma mais didática mesmo, não no objetivo de esgotar o assunto, né? Entramos com a exigibilidade da nota fiscal eletrônica, EFD, REINF, livro caixa digital e social também, pessoal. É uma obrigação que entrega muito. O pessoal que trabalha com agro sabe do Fundo Rural, né? As particularidades do Fundo Rural. Vou recolher o Fundo Rural pela folha de pagamento ou pela comercialização, né? A depender da forma que você utilizar hoje desse recolhimento, essa informação está lá no E-Social. Mas o que quer dizer isso, Pamela? Quer dizer que o fisco, se você recolhe pela folha de pagamento ou pela comercialização, sabe o seu faturamento. Se ele sabe o faturamento, ele vai lá na minha conta no banco. Qual é a minha movimentação na conta? E fora isso, qual é o faturamento que eu declarei no meu imposto de renda? Então, é muito fácil cruzar hoje as informações, mesmo que você não esteja nessa exigibilidade de entrega, tá? Então, a empresa rural, do meu ponto de vista, não é a empresa CNPJ, pessoal. Precisamos desmistificar isso, tá? A empresa rural é o produtor rural. Mas qual é a diferença do produtor para o produtor rural ser classificado como uma empresa rural hoje? A empresa rural, o que ela tem de diferença, tá? Nós temos os números de hoje, os números que nós desejamos e o que nós vamos fazer para atingir esses números, tá? Então, essa é a principal característica de uma empresa rural. Uma empresa rural funciona com engrenagens, funciona com realidade dos números que nós temos hoje, realidade dos números que nós queremos chegar e como que nós vamos fazer isso. Esse como nós vamos fazer isso é a nossa gestão das fazendas, tá bom? Então, a gestão é colocar em prática essas metas, esses objetivos, e eu trouxe a palavra gerência, que, do meu ponto de vista, é tão importante quanto gestão. Quando você estabelece com a sua equipe
senta com a equipe, senta com os colaboradores, senta com o sucessor, herdeiro, né? Vocês aqui muito bem sabem a diferença, existe a diferença entre o sucessor e o herdeiro da fazenda, ou quem é sucessor e herdeiro também. Então, é necessário sentar com a equipe, projetar essas metas e objetivos. E, fora isso, pessoal, metas sozinhas não nos trazem resultados, né? Então, a gente precisa ter a gerência dessas metas, né? Organizar, controlar, auditar como elas estão sendo desempenhadas, se o que nós projetamos está tendo eficiência ou não. E aqui eu trouxe, trabalho muito com isso no escritório, e isso até foi nós mesmos que criamos lá, a Luana está aqui comigo, que trabalha junto comigo lá no escritório, e nós implantamos isso nas fazendas, tá? São 13 dicas de rotinas contábeis e gerencial, que, se bem aplicadas, eu garanto para vocês, podem me procurar depois para me cobrar, porque, se muito bem aplicadas, com toda certeza elas trazem eficiência na gestão das fazendas, tá? E quando a gente lista essas 13 principais rotinas, nós pensamos que elas são simples, né? Ah, mas isso é simples. Pessoal, o simples é necessário. E o simples precisa ser dito e o simples precisa ser praticado, tá? E, fora isso, tem muitas coisas aqui, pessoal, dentro do agronegócio, que quebram um pouco a cultura, né? A gente muito bem sabe os desafios culturais que o agronegócio tem. Muitas vezes a gente encontra um patriarca que é um pouco mais centralizador, e aí essas questões administrativas ainda competem quase que na integralidade a ele, e aí os filhos, né, os sucessores, têm essa dificuldade de entrar, conseguindo planejar isso, executar essas atividades, tá? Então, trouxe aqui 13 das principais que nós aplicamos hoje no escritório e que, com toda certeza, trarão eficiência dentro da gestão. A primeira delas é a distinção entre PF e a fazenda. Então, a gente precisa distinguir. Outro ponto importante tem uma frase que eu ouço muito, pessoal, de alguns produtores rurais. A vida inteira fiz assim e nunca tive problema. E olha que não são poucas as vezes que eu escutei isso, tá? A vida inteira fiz assim, Pamela, e nunca tive problema com fisco. Pessoal, a vida inteira fiz assim, nós não tínhamos um fisco da forma que está. Nós não tínhamos inovação tecnológica, nós não tínhamos inovação no que diz respeito à base de dados, principalmente da Receita Federal. Então, essa frase, a vida inteira fiz assim, nunca tive problema, gente, eu espero, com toda a sinceridade, que o aprendizado do produtor não seja na dor. Tá? Porque muitos aprendem na dor. E, realmente, essas práticas administrativas não poderão mais ocorrer. Tá? A gente tem aí um novo cenário, a gente tem aí cruzamento de informações quase que em tempo real, por parte do fisco com as instituições de crédito. Só para pontuar aqui, esse não é o objetivo da fala, tá, pessoal? O objetivo da fala, vocês vão ver daqui a pouquinho, é trazer o que a contabilidade gerencial, a gestão vai trazer para vocês, mas para que vocês consigam entender a riqueza dessas informações, vocês precisam entender também quem vai exigir essas informações cada vez mais. Eu não me recordo o ano, mas vocês lembram que nós ouvíamos muito, olha, a Polícia Civil solicitou a quebra de sigilo bancário do fulano de tal. A gente não vê mais isso hoje quase, né? Porque o fisco tem controle das nossas movimentações bancárias. E o nome disso se chama e-financeira, para quem quiser pesquisar. Então, a Receita Federal hoje, ela tem acesso às nossas movimentações, tá? Tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. Eu não sei ao certo em que data que o banco envia para o Banco Central e o Banco Central envia para a Receita, né? Acho que é todo dia 12, todo dia 15 de cada mês, essa e-financeira. Mas, enfim, lá vai estar a listagem de todos os CPFs, ou CNPJs, e a movimentação. Então, pessoal, não existe mais essa conduta. A vida toda fiz assim e nunca tive problema, tá? A Declara Grãos, quem tem conhecimento da Declara Grãos, é uma operação da Receita Federal, já está na segunda operação, tá? Cruza isso. O que ela faz? Ela cruza receita que você declarou com a receita que você movimentou no banco. Receita que você faturou nas notas fiscais eletrônicas, que eu pontuei antes, com a receita declarada lá no imposto de renda, tá? Então, fica aí o meu alerta para essas práticas. Segundo item, e com relação à distinção, pessoal, para pontuar com mais realidade, é exatamente essas questões do sucessor, da mãe, do pai, quanto cada um vai ganhar. Nós vamos retirar para o labore? Quanto a gente precisa do valor dessa fazenda por mês, né? Então, é distinguir mesmo o que é a família e o que é a fazenda. São duas coisas distintas. Segundo, controle de custos. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses controles de custos de forma segregada, que é muito legal dentro da gerência das fazendas. Gerência nesses controles, falei antes, né, sobre a distinção entre gerência e gestão.
Divisão de tarefas por competências. Também, pessoal, eu encontro muito nos clientes, quando a gente chega nas fazendas lá para levantar dados, enfim, trabalhar com a questão do início da implantação do sistema, a gente percebe que tem um colaborador X lá, que está na fazenda, tem 15 anos, e ele está lá no setor do fertilizante, está passando fertilizante. Ele não está lá por competência. E nem porque ele gosta, talvez. Ele está lá porque ele é um funcionário mais velho da fazenda, e meu pai se dá bem com ele, e aí a gente achou oportuno colocar ele lá. Então, gente, eu vejo cada vez mais a importância de você ter os colaboradores nas funções que eles devem estar por competência. Tá? Diminui tempo ocioso, aumenta o comprometimento da equipe. Falei antes, gestão é trabalhar com pessoas também. E essa simples atitude de mexer no cargo de um colaborador aumenta o seu resultado, aumenta a liquidez, pode ter certeza. Diminui o tempo ocioso, aumenta a liquidez, aumenta o comprometimento. Então, a gente tem N fatores positivos. Do meu ponto de vista, essa divisão de tarefas por competência é sensacional também dentro da gestão, quando bem aplicada. Como que a gente faz isso? Organograma, né, pessoal? Senta com o proprietário, com o patriarca, matriarca, que a gente chama no agro, né? Ou com o administrador da fazenda, que nem sempre é o patriarca, é a matriarca. Estabelece um organograma com funções, colaboradores, a quem se reporta. Isso é sensacional dentro do sistema de gestão de pessoas. Tá? Manuais de processos também, acho sensacional. Quando você oferta o manual de processos aos colaboradores, independente da área de atuação que ele está, a gente possibilita que ele entenda exatamente o que o administrador quer. Porque o que eu espero do Alex, que trabalha hoje ali no administrativo, emitindo nota? Como é que o Alex vai saber o que eu espero dele? Se eu não disse ao Alex quais são exatamente as funções que ele vai ter, e além disso, além das funções que ele vai ter, como que eu espero e como que eu vou mostrar para ele que ele vai desempenhar essas funções. Então, manual de processos também. Diminui tempo ocioso, aumenta o comprometimento da equipe e ciência da equipe aonde a fazenda quer chegar. Eu sempre digo que, para que a gente tenha um comprometimento da equipe, isso a gente estende para todos os setores, tá, pessoal? O colaborador precisa ter ciência da cabeça do gestor. Aonde o gestor quer chegar? Quais são os sonhos e objetivos dele? Porque para que ele cresça, e que para que a equipe dele cresça também, todos precisam andar no mesmo ponto. E o manual de processo permite isso. Tá? Inovação, muito bem falado. Inovação, gente, não diz respeito só à tecnologia, não diz respeito só à informatização, não diz respeito a isso. Inovação está aliada a todos os setores. Tá? Bons profissionais, atualização constante. Aqui, pessoal, no que diz respeito à atualização constante, eu vou puxar um gancho um pouquinho para a seara contábil. O agronegócio não tem uma lei específica no que diz respeito tributário, empresarial. Nós não temos uma lei específica. Então, é muito desafiador isso, e por que eu falo de bons profissionais e atualização constante? Nós que trabalhamos no agronegócio, eu como contadora, a gente está sempre navegando por outras searas, né? A seara do direito. Dentro da seara do direito, a gente vai um pouquinho no direito tributário, pega umas informações, no direito empresarial, no direito sucessório, e a gente soma informações e aplica no setor do agronegócio. Então, gente, o agronegócio tem particularidades muito grandes e nós precisamos ter profissionais que estejam aptos a trabalhar com o setor. Tá? Exatamente por essa dificuldade hoje. Então, você precisa entender a realidade do cliente, seus valores, pilares e processos, buscar na seara contábil, na seara do direito e levar essa informação para o produtor rural. Tá? Adequação da contabilidade para a realidade do produtor, isso é muito importante. Não são poucos os casos que eu vejo do banco, por exemplo, solicitar um balancete do produtor rural ou um balanço do produtor rural. É sabido por todos, então, que no balanço a gente precisa da assinatura de quem? Do contador e do empresário, né? Ou produtor rural, pessoa física, que seja. E aí o produtor rural assina o balanço. Quando que vocês viram o produtor rural utilizar as informações desse balanço? Ou ter a ciência do que significa aquilo. O que é o balanço? Isso aqui que está aqui reflete a minha realidade? Ah, não reflete porque eu não posso refletir, porque eu não posso ter base de cálculo para o imposto de renda. Gente, essa prática não vai acontecer mais, tá? O produtor rural, ele tem muitas vantagens tributárias. Muitas vantagens tributárias, tá? Usem de todas elas. Tanto no que diz respeito ao direito tributário, compliance trabalhista, né, FUN rural, usem disso, tá? Não é buscando
mais despesa, não é assim que a gente planeja, tá? Planejamento tributário não é isso, pessoal. Pelo amor de Deus, vocês podem utilizar de N benefícios e incentivos fiscais, tá bom? Orçamentos, acho muito legal falar sobre orçamentos. A gente sabe que a prática do controle orçamentário, principalmente no que diz respeito à aquisição de insumos, né? A gente sabe o valor do insumo e a representatividade que ele tem hoje dentro da saca, falando da soja, né? Mas a gente tem N commodities, pecuária também, ali, os custos da pecuária. Então, é importante trabalhar com essa perspectiva orçamentária. Não são poucos os casos que eu vejo de produtores clientes nossos que vão em determinada loja ou empresa de insumos, porque estava com pressa, porque esqueceu, porque mandou o colaborador e aí ele adquiriu o insumo. Tá, pessoal? A gente precisa estabelecer esse sistema de gestão. Orçamentos. Previsão de tarefas, produção e gastos, também entra dentro dessa parte dos colaboradores, né? Planejamento da compra de insumos, falei agora dentro da perspectiva orçamentária. E aqui eu coloco as 3 principais engrenagens que, do meu ponto de vista, também definem eficiência na gestão hoje, tá? Finanças, controle das finanças, fluxo de caixa, pessoas e processos, falei que gestão sem pessoas não funciona, e auditoria, que nada mais é do que você controlar, a depender do prazo que você estabelece aí, organizacionalmente com os seus colaboradores, se de 15 em 15 dias, se no início da safra e pós-safra, para analisar se os números bateram, enfim, cada produtor rural estabelece, né, em que período essa auditoria vai acontecer acerca das nossas gestões. Aqui essa questão do precisamos sempre de respostas para a fazenda, e são os números, né? As decisões baseadas em números definem a excelência. Pegando o gancho do colega Matheus ali, que falou sobre essas questões dos números, né? Outro ponto, pessoal, que é essa observação que eu coloquei aqui, que é interessante a gente falar sobre ela, vejo muito também nós buscarmos informações, né, do produtor rural, ou seja, qual é a capacidade de liquidez dele, se está bom, se não está, comparados com o cenário geral. Não se compara números de um produtor rural com o cenário geral. Qual é a perspectiva de liquidez que é boa? Como que eu vou analisar? Com outro produtor rural. Então, percebo muito isso, tá, pessoal? Depois a gente vai falar um pouquinho ali, quando falar de possibilidade de gerar caixa próprio. Como que eu levo esses números? Bom, eu tenho uma referência na gestão, mas eu comparo essa referência com o quê? Com o mercado do agronegócio, tá, pessoal? Percebo muito isso, essas tomadas de decisões com números que são levados ao mercado geral e não só no agronegócio. Então, as engrenagens da gestão, né, que são essas aqui de baixo, só trouxe aqui de forma mais clara e objetiva, mas já falei, já pontuei sobre isso. Colaboradores motivados e bem treinados, meritocracia, sensacional dentro do agronegócio, trabalhem com isso porque dá resultado. Premiação, trabalhar com premiações da equipe por etapas, na adubação, no plantio, ou seja, vamos sentar com a equipe, vamos estabelecer o número, qual é a carga horária que a gente vai levar para a adubação, qual é o gasto. E dentro dessa perspectiva, conseguimos trabalhar com redução? Conseguimos. Dentro dessa redução, eu posso tirar como gestor um percentual dessa redução e beneficiar os meus colaboradores que tiveram comprometimento. Pessoal, isso dá um resultado significativo dentro da fazenda, tá? Outra coisa que eu coloquei aqui, que eu acho bem importante e é bem particular meu isso, tá? Porque sou mulher. E porque, assim, ó, quando você motiva um colaborador, somos todos seres humanos aqui, pessoal, tá? Todos os seres humanos querem ser reconhecidos e ouvidos na sua essência. Isso é fato, né? Isso é trabalhar com pessoas. Dentro dessa perspectiva, quando você trabalha com premiação, você fazer uma premiação ou evidenciar o trabalho de um colaborador, e essa evidenciação ou premiação ser levada para casa do colaborador, para que a família dele tenha a ciência dessa gratificação que ele teve. Isso também é muito legal. Quando a família visualiza que o trabalho onde o meu esposo está, né, onde meu filho está, ele está sendo reconhecido e está trazendo para casa esse reconhecimento, isso é muito legal também. Tá? Dá para trabalhar com essas bonificações, premiações e incentivos. Processos, então, dentro das engrenagens, né? Racionalizar recursos e operações. Possibilita a diminuição de gastos desnecessários, como, por exemplo, combustível, tempo de execução de tarefas, né? Tempo ocioso, que eu falei antes, diminuição do retrabalho e estudo do layout da fazenda. Esse estudo do layout da fazenda a gente faz em controladoria e é muito bacana. Muitas vezes, a depender do local que o produtor rural colocou o insumo, ele poderia ter uma logística
colocada em outro lugar, diminuindo o gasto com o trator, diminuindo o gasto. Gente, essa estruturação de layout dentro do operacional, numa época de safra, por exemplo, plantio, também faz muita diferença no que diz respeito à gestão. E aí a gente percebe que gestão, né? Lembra que eu falei no início? Gestão, olha o quão particular é. E além de ser muito particular, o quão desafiador é a gestão no agronegócio. Né? Tem nada a ver com pejotização, não tem nada a ver com CNPJ, pessoal, tem a ver com práticas. E do meu ponto de vista, então, para frisar para vocês, essas 13 práticas muito bem trabalhadas definem excelência de gestão para os produtores rurais hoje. Bom, agora eu vou entrar um pouquinho nessa seara mais técnica mesmo, né, da gestão. E por que mais técnica? Porque gestão está associada à contabilidade gerencial. E o que a contabilidade gerencial hoje pode ofertar para o produtor rural nesse contexto de gestão, tá? Então, a contabilidade, né, ela vai utilizar instrumentos, ou seja, ela vai lá nos números na fazenda, no software da Agrare, por exemplo, e ela vai dentro dessas plataformas onde estão dispostas as informações, buscar elementos. E quais são os elementos que a contabilidade hoje trabalha, a contabilidade gerencial? Quais são os elementos que ela precisa? E como ela divide esses elementos? Então, para a contabilidade gerencial ofertar ao produtor rural esses números, além deles a interpretação e tomada de decisão assertiva, nós vamos buscar e vamos dividir em 2 principais elementos, tá? Não financeiros e financeiros. Os não financeiros são os estoques, imobilizados e investimentos. Financeiros, caixa, contas a pagar e receber, e fornecedores. São os principais elementos que a gente trabalha hoje dentro do contexto da gerência e contabilidade gerencial. E os 3 principais relatórios, pessoal, isso é o que eu considero, tá? Obviamente que a gente tem N relatórios que, entre aspas, dá para brincar dentro da gestão e gerência das fazendas, tá? Trouxe aqui hoje para vocês, de uma forma breve, os 3 que eu considero como sendo principais no que diz respeito à tomada de decisão. Então, essa frase também é uma frase nossa lá, né, Luana, que a gente utiliza sempre. Tudo que vai acontecendo na lavoura, no decorrer do seu processo produtivo, exige que nós, contadores, vamos ajustando, planejando seus dados com o objetivo de equilibrar, potencializar o resultado dos produtores rurais. Então, os 3 principais relatórios que a contabilidade utiliza e oferta para o produtor rural é o balanço patrimonial, demonstrativo do resultado e fontes de usos e fundos. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, bem interativa mesmo. Quem de vocês já teve acesso ou já viu, analisou o relatório de fontes de usos e fundos dentro de uma fazenda? Pode levantar a mão. Ninguém? Depois a gente vai falar sobre ela, vocês vão ver que bacana que é, tá? Por que eu perguntei das fontes dos fundos? Porque DRE, que é o demonstrativo do resultado, tenho certeza que muitas pessoas já viram, né? Balanço patrimonial também. Então, fontes de uso e fundos, perguntei exatamente por ser bem particular. Bem particular, mas tão importante quanto. Bom, a DRE, pessoal, eu trouxe aqui, nada mais é então do que demonstrar o resultado da fazenda num determinado período, né? Esse período pode ser, como falei antes, a safra, o ano. Sabemos das distinções do agronegócio, dentro da contabilidade normal. O ano começa em 1º de janeiro e termina em 31 de dezembro. Na atividade rural não é assim que acontece, né? A gente chama de ano agrícola, então tem a sua particularidade. O DRE, então, demonstra o resultado do exercício. Pessoal, isso é sabido, eu tenho quase que certeza pela maioria aqui. Receitas menos custos de produção, despesas gerais, é igual ao resultado operacional. Menos juros, impostos, depreciação, eu chego no resultado efetivo da fazenda. Lucro ou prejuízo. Mas por que eu trouxe isso? Porque é difícil fazer uma DRE? Não, pessoal, não é difícil fazer uma DRE. Agora, o que é difícil é a gente segregar uma DRE. A gente pegar essa DRE e separar por cultivo. E eu falo isso com propriedade. Vejo pouquíssimos produtores fazendo isso hoje, tá, pessoal? Por que separar por cultivo, Pamela, se a fazenda é uma só? Né? Eu sou um produtor rural, que eu tenho soja, eu tenho arroz, eu tenho milho, mas por que fazer isso? Para que essa trabalheira toda? Para a tomada de decisão. Tá? Então, hoje, quando você tem um demonstrativo do resultado que você segrega a sua receita e os seus custos, ó, botei aqui embaixo, pessoal, como exemplo, tá? Então, a gente tem a receita da soja. Receita da soja menos o custo da soja é a contribuição. Receita da laranja menos os custos, e aqui botei o feijão a título de exemplificação. Por que isso? Acaba aí? Não acaba. Esse simples cálculo, a gente chama essa simples parada na DRE, ou seja, eu pego a receita menos o custo e paro. O que significa essa parada? Essa parada significa a margem de contribuição que essa cultura está me dando. E, Pamela, mas o que quer dizer essa margem de contribuição? Quero que tu seja mais prática, quero que tu me diga mais uma realidade usual.
Essa margem de contribuição quer dizer o seguinte, o quanto essa cultura está contribuindo na minha fazenda hoje para eu ratear todas as despesas que ainda faltam. Então, quanto a soja está me dando de contribuição para mim ainda colocar aqui embaixo todas as despesas gerais da fazenda, que são aquelas despesas que a gente não consegue dividir, né? Quanto deu para a soja? Por exemplo, colaboradores, como é que eu divido, né? Quantos colaboradores é da soja? Então, o quanto essa contribuição, quanto essa cultura está contribuindo para que eu rateie agora para a fazenda. Isso serve para tomada de decisão, viu, pessoal? A gente fala muito de safrinha, né? Vamos fazer a safrinha do milho. Quanto a safrinha do milho está me contribuindo? Quanto a pecuária hoje contribui? Então, é importante tomar decisão, né? Muitas vezes, tudo bem, a gente não tem uma eficiência de margem de contribuição dentro da safrinha, mas a gente tem um preparo de solo que diminui N outros fatores. Mas é possível a gente analisar assim, tá, pessoal? Então, aqui fica a minha dica para dentro dessa DRE, acho que eu já até passei sem querer aqui, dessa DRE, desse simples relatório, o quanto a gente pode brincar com esse relatório dentro da gerência da fazenda. Balanço patrimonial, então, o que é o balanço patrimonial? Nada mais é do que uma fotografia, né, da empresa. A gente tira a foto daquela empresa. Lá a gente tem os bens, direitos e obrigações da empresa, né? E separados por liquidez. Não quero trazer essas coisas muito técnicas para vocês, tá? Separados por ordem de liquidez. Então, por que a gente tem primeiro caixa lá em cima? Porque o caixa é dinheiro, né? Por que eu tenho imobilizado lá embaixo? Porque é o tempo que eu vou levar para transformar esse meu ativo, esse meu bem, em dinheiro. Esse tempo, por isso que ele está elencado lá embaixo. Então, é uma curiosidade, né? Que se faz necessária. Semear, cultivar, plantar, colher, não são os únicos ciclos mais que precisam ser dominados pelos produtores rurais, tá? Quando se fala em gestão. Ciclos como balanço patrimonial, DRE, constituição patrimonial, são ciclos que também precisam ser, hoje, né, absorvidos por ele, entendidos por ele, e, se não absorvidos e entendidos, buscar o contador, exigir do contador, né, perguntar, questionar, o que a gente pode fazer com relação a isso? Não entendo nada, mas eu quero saber, quero que tu me oriente, quero que tu me ajude. O papel do contador é esse, tá? O papel do contador dentro das fazendas não é entregar o imposto de renda, pessoal, pelo amor de Deus, tá? Tanto que, para entregar o imposto de renda, nem precisa ser contador, né? Qualquer pessoa pode entregar o seu imposto de renda hoje, inclusive o produtor rural. Então, não é o nosso papel apenas entregar o imposto de renda. O nosso papel é dar a vocês possibilidade de tomar decisão com números e a gestão na palma da mão das fazendas, tá bom? A gente tem experiência para isso, a gente tem know-how para isso, e é preciso que os produtores rurais utilizem cada vez mais desses profissionais. O patrimônio, aqui dentro do balanço patrimonial, o que eu acho que é interessante brincar também? Por exemplo, a gente pode tirar várias fotografias, né, da empresa. Uma fotografia esse ano, uma fotografia do ano passado, uma fotografia do outro ano e do outro ano. Dentro dessas fotografias, a gente pode interpretar elas. Por exemplo, o meu caixa. Para onde está indo o meu caixa? Quando aumenta o meu caixa, ele vem da minha produção ou ele vem de terceiros, instituições de crédito? Ou ele vem da venda do meu imobilizado? Então, a gente consegue visualizar a fazenda. E será que hoje eu não tenho uma capacidade maior de gerar caixa próprio e não caixa de terceiros em função de juros? Não sei, é uma possibilidade? Ou não? Ou hoje, a depender do juro que o Sicredi nos oferta, é viável buscar esse crédito e não utilizar o caixa próprio? Então, o balanço patrimonial, gente, nos permite isso, tá? Essa fotografia nos permite analisar a fazenda em momentos distintos e analisar as principais contas, né, dentro da tomada de decisão e gerência. E agora, a gente tem os dois principais, que é o EBITDA e as fontes dos fundos, que eu falei antes. EBITDA, pessoal, eu nem falo muito esse termo, trouxe porque, de fato, é o conceito dele de forma técnica, tá? Mas o que o EBITDA é? O EBITDA é a capacidade que o produtor rural tem de gerar caixa próprio. E, para mim, o EBITDA e a análise das fontes dos fundos hoje são divisores de águas dentro da gestão. Por quê? Porque tem uma frase também que é bem legal, que não sei se alguém já ouviu aqui, que diz que o caixa é o rei. Vocês já ouviram falar isso, pessoal, dentro da gestão? Caixa é o rei. E o caixa é o rei. Na verdade, essa frase é em inglês, tá? Ela não é brasileira, mas traduzindo, né? Caixa é o rei. Porque é ele que define tudo, né? E, bom, se o caixa é o rei e é ele que define tudo, qual é a minha capacidade de gerar caixa próprio? É o EBITDA que vai trazer. Então, é assim que a gente calcula ele. E, além disso, até coloquei aqui que a competitividade do negócio começa aqui, na capacidade de gerar caixa operacional. Por quê? Por que isso, pessoal, que a competitividade do negócio está aqui?
Porque descobrindo o meu EBITDA, a minha capacidade de gerar caixa, eu vou saber investir, quando eu precisar investir, aproveitar o melhor momento para investir, e além de aproveitar o melhor momento para investir, quando eu não estiver em um cenário bom, eu tenho liquidez de caixa para tocar as minhas atividades. Tá? Então, são duas principais fontes. Então, eu vou falar aqui, no próximo slide, do EBITDA. Pamela, eu quero uma coisa mais prática. Tá? Fala de EBITDA, fala que é a capacidade de gerar caixa, mas como é que eu consigo analisar isso na prática? Vou dar essa dica para vocês que vale ouro. Tá? O EBITDA, então, é a capacidade de gerar caixa própria. Quando eu calculo ele, eu vou ter um valor. Tá? Como que eu sei, então, se a fazenda é eficiente? Pamela, eu cheguei lá num valor X de EBITDA. Minha fazenda consegue hoje gerar esse EBITDA, esse caixa. O que, Matheus, o que eu faço com esses números? Porque esse número é um número isolado, né? E o que ele quer me dizer? Pois eu vou te dizer, então, o que ele quer dizer. Se o teu EBITDA hoje, ele consegue cumprir com... Desculpa, pessoal. Apertei sem querer. Ele consegue cumprir com essas principais 10 usos de fontes financeiras aqui, você tem uma gestão eficiente na fazenda. Ou seja, a minha capacidade de gerar caixa, o valor que eu consigo gerar de caixa, tem que cobrir com servir a minha dívida sem apertos. A dívida o que é? Meu passivo, né? Salários, enfim, toda a dívida, curto e médio prazo. Realizar investimentos. Mas investimentos, aqui a gente está falando em grandes investimentos? Não, pessoal, tá? Aqui a gente está falando de investimentos necessários para que a fazenda esteja funcionando. A gente sabe que tem todos os investimentos necessários, né? Não estou falando aqui da aquisição de um maquinário, que a gente vai até o Sicredi buscar uma linha de crédito, tá? Não é isso, pessoal. São investimentos necessários para o operacional, para que a atividade continue trabalhando, para que a fazenda funcione, para que eu consiga plantar, colher e vender, tá? Então, o meu EBITDA, a minha capacidade de gerar caixa, realizar investimentos, realizar manutenções, retirada dos sócios, né, proprietários, retirada dos planos com a meritocracia. Falei antes, né, se a gente trabalha com gestão aí de pessoas, é conseguir dentro do meu caixa próprio ofertar essa meritocracia, esse benefício, esse bônus, premiação, enfim. Manter as reservas, capacitar minha equipe, investimentos em controles internos, investimentos em instalações e pagamento dos juros. Quando vocês calcularem o EBITDA, chegarem no valor, e esse valor hoje conseguir pagar com todas esses usos financeiros, a gente tem eficiência de gestão na fazenda. Que bacana, né? Quem faz isso hoje, gente? E eu tenho mais uma coisa para dizer para vocês. Eu estou apertando sem querer aqui, né? Pra cá. Não é difícil de ter esses números. Nós tínhamos um cliente, a Luana está aqui, não vai me deixar mentir, em Dom Pedrito, uma fazenda enorme lá. Nós conseguimos, em quanto tempo, Luana, implantar tudo isso? 3 meses? 3 meses, tá? E sabe por quê, pessoal? Porque antes, quando a gente falava de levar números para tomada de decisão, a gente pensava assim, poxa, eu vou precisar contratar um funcionário, botar ele lá no administrativo, lançar essa porrada de nota, gente, nesse sistema, para que esse contador chato, que está me exigindo essa gestão agora, tenha esses números que ele tanto quer para a gente fazer gestão. Pessoal, nada mais disso precisa. Hoje a gente tem o certificado digital que vocês fazem, os produtores rurais, quando tem um empregado, para admitir um empregado hoje tem que ter o certificado. Esse certificado nos possibilita hoje importar toda a movimentação do produtor rural. O pessoal da Estara estava falando de importação, de vinculação, de utilização. Na contabilidade é isso. Não existe mais esse trabalho gigantesco do colaborador lá alimentando o sistema. Quem alimenta o sistema, é o próprio sistema. Então, a gente precisa utilizar desses benefícios que tem hoje. Não pense em gestão como trabalho, pense em gestão como solução. Acho que alguém estava aqui também e falou muito de solução, né? Não sei se não foi o seu Comim que falou essa questão de ofertar soluções. A agrária oferta soluções. O sistema oferta soluções. Então, o sistema que eu digo, o sistema de importação das notas, dos valores, então vamos utilizar dessas informações, vamos utilizar desses sistemas, né? Eles estão aí para isso, pessoal. Isso é inovação também, né, dentro da gestão. E aqui eu estou falando fontes, usos e fundos, né, que eu gosto muito desse relatório. O que são as fontes, usos e fundos hoje, né? O relatório das fontes, usos e fundos. Nada mais é do que você analisar a fazenda e conseguir enxergar quais são as principais fontes de recursos. Esse relatório, pessoal, das fontes e fundos, ele tem que vir depois do EBITDA, tá? Do rei do caixa lá. Por quê? Porque as fontes e fundos nada mais é do que saber de onde está vindo o meu dinheiro, se é quanto de recurso próprio, né? Quanto de instituição de crédito e para onde está
indo o meu dinheiro? Tá? Então, é um relatório que nos possibilita entender, de fato, a eficiência da fazenda. Então, as principais fontes de uso de fundos, né? Fontes. O resultado operacional, aqui é um termo técnico, né? O que é o resultado operacional, gente, para quem não é da contabilidade? O caixa que a gente consegue gerar vendendo a nossa soja, vendendo o nosso milho, vendendo o nosso trigo, tá? É o resultado operacional que a gente teve, é o EBITDA, capacidade de gerar caixa. Então, a principal fonte, do meu ponto de vista, tem que ser o caixa próprio. Segunda, redução de ativos, né? Barter, linhas de crédito, enfim, segunda principal fonte, né? Expansão de passivos também, liberação de capital de giro, né? Pessoal da instituição, são as principais fontes, da onde eu capto a minha suficiência de pagamento, da onde eu capto a minha receita. E para onde vai? Para onde eu aplico isso, né? Aqui também, pessoal, está por ordem de importância, tá? Eu coloquei lá o resultado operacional, e dentro do resultado operacional, eu falei antes para vocês, ele tem que, o número 1 lá, resultado operacional, ele tem que cobrir com juros, amortizações, atualização de equipamentos, retiradas, expansão, incremento de capital ou juntou no caixa. Falei há pouco para vocês, tá? Só trouxe de forma mais didática dentro das fontes dos fundos. Então, o que eu vou analisar? Se a minha capacidade de gerar caixa próprio está cumprindo com essa aplicabilidade dessas fontes, se não está. Olha, Pamela, a gente tem uma fazenda que a capacidade de gerar caixa própria hoje consegue cobrir só juros, amortizações, atualização de equipamentos e retiradas. No que diz respeito à expansão, incremento de capital e tudo mais, eu estou tendo que buscar fora. É positivo isso? É, gente, não é um problema também. Dentro desse contexto, por isso que eu falei das particularidades do setor, a gente tem que ter muito cuidado quando analisa dados do agronegócio. Tá? Falei antes a vocês que a eficiência de uma fazenda ela é dita aqui. Se a minha capacidade do número 1 cumpre com tudo isso aqui. Tá, então você quer me dizer, Pamela, que se a minha capacidade de gerar caixa lá no 1 não cobrir com essas 7 aqui, eu sou ineficiente? Não, depende. A palavra depende é muito boa, né? Para consultor, contador. Depende. E sabe por quê? Depende do ano que o produtor está vivendo. Por exemplo, se é um ano no qual ele está investindo, ele precisou investir mais, ele comprou maquinários de valores altos, enfim, ele teve um dispêndio de caixa. Outra coisa, irrigação, né? Ele está trabalhando com implantação de pivô, então é um ano que está tendo um dispêndio muito maior. E aí o que acontece? A gente vem para o fontes de uso de fundos e analisa esse produtor e vai chegar o quê? Que o número 1, a capacidade de gerar caixa, não está conseguindo nem cumprir com o segundo. Está errado? Não está. Porque é um cenário atípico, é um cenário de investimento. Por isso que eu falo, o agronegócio é particular, a gente precisa saber interpretar os resultados do produtor rural. Dentro desse ano, a gente tem uma eficiência de gestão. Por quê? Porque nós estamos investindo em irrigação. E esse investimento de irrigação vai ter uma taxa de retorno de investimento que a gente espera para que daqui 2, 3 anos a gente consiga estar dentro desse cenário. Isso é gestão, pessoal. Tá? E, além de ser gestão, isso garante ao produtor a perpetuidade da fazenda. Tá? Utilizem dessas fontes, utilizem desses relatórios, utilizem dos contadores. Aqui, eu faço um adendo também da importância das parcerias. Né? O seu Comim falou isso. Parceria dentro desse contexto do evento. E eu vou fugir um pouco do pensamento e vamos para as outras parcerias que o agro nos proporciona e que são parcerias que conseguem fazer com que a gente oferte o serviço ou a solução de forma muito mais grandiosa. Contadores, advogados, agrônomos, consultores. Gente, é uma parceria que precisa ser vivida, que precisa ser buscada. Cada vez mais é necessário estarmos aliados com todos os usuários ou todos os prestadores de serviços por parte do produtor. O contador precisa entender a realidade do produtor. Para entender a realidade do produtor, eu preciso conversar com o agrônomo dele. Eu preciso conversar com o advogado dele. Eu preciso conversar com o consultor dele. Então, essas parcerias somam, tá, pessoal? E elas estão aí para serem utilizadas. Aqui é o mesmo slide, acho que ele está duplicado. Então, a minha ideia, pessoal, de palestra era exatamente essa. Falar um pouquinho e desmistificar um pouquinho a questão da pejotização. Desmistificar um pouquinho esse contexto de gestão, né? Que ele não está, muitas vezes, atrelado a essa quebra de cultura, muito pelo contrário. É uma quebra de cultura, mas tem benefícios
absurdos. Falar um pouquinho dessa figura do fisco, né, pessoal, que é um impositor de gestão e profissionalização das fazendas. Falar um pouquinho do papel do banco também. Falar um pouquinho, depois, do papel do contador, do nosso papel, das principais ferramentas, trouxe dicas para vocês dessas principais ferramentas. E, além disso, mostrei para vocês, do meu ponto de vista, os principais relatórios gerenciais a serem utilizados pelo produtor rural hoje, no que diz respeito à gestão das fazendas. Tá? Esses aqui são os meus contatos, e-mail, Instagram, telefone também. Fico à disposição para trocar informações, para sanar dúvidas, para também aprender, né, porque o agronegócio é um eterno aprendizado. Cada demanda, muitas vezes, que surge no escritório, desafia muita gente, porque faz com que a gente estude muito para conseguir entregar no tempo hábil, né, essa informação e, principalmente, a tomada de decisão. Então, me coloco à disposição de todos os colegas, se alguém quiser fazer alguma pergunta. E essa era a minha contribuição para a noite de hoje, no que diz respeito à gestão do agronegócio. Tá bom? Muito obrigada.